Esta meditação foi feita para você acalmar a ansiedade e descobrir que sua vida tem um propósito. Parte 1. Você não é um acidente. Você já se perguntou por que está aqui? Por que vive o que vive? Por que sente tanta confusão dentro de si? A ansiedade muitas vezes nasce da sensação de estar perdido, de não saber para onde ir ou o que fazer com a própria vida. Mas a verdade é que você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. E nada do que você passou foi desperdiçado. Segundo Efésios 1, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, o que significa que você já existia no coração dele antes de nascer. O livro Uma Vida com Propósitos nos lembra que a vida só encontra sentido quando entendemos que fomos criados por Deus e para Deus. A sua identidade não está nas opiniões dos outros, nem nos seus erros, mas no propósito eterno do Criador. Você pode até não entender tudo agora, mas saiba que existe um plano sendo cumprido, e esse plano inclui paz para sua alma. Parte 2. Você foi criado por um motivo. Mesmo que as circunstâncias da sua vida pareçam aleatórias ou dolorosas, Deus nunca perde o controle sobre o que constrói com amor. Em Jeremias 29, ele declara que tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Isso significa que mesmo na ansiedade, na dor e na dúvida, ainda há propósito. Quando descobrimos para quem vivemos, descobrimos também o porquê da nossa existência. Você foi criado para viver em comunhão com Deus e ser reflexo do amor dele no mundo. E se esta meditação já está tocando o seu coração, ajude este canal com uma curtida e escrevendo amém nos comentários. Não é necessário contribuir com nada, apenas isso já ajuda muito. E se você quiser espalhar esperança, envie este vídeo para um amigo que está sofrendo em silêncio. Você pode ser uma resposta de oração para alguém. Parte 3. Deus usa tudo o que você viveu. A ansiedade às vezes nos faz acreditar que perdemos tempo demais, que vivemos errado, que nada do que passamos valeu a pena. Mas Deus não desperdiça a dor, não ignora nenhum capítulo da nossa história. Em Romanos 8 somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que até os erros, os traumas, os dias sombrios podem se tornar sementes de algo novo. Deus nunca deixa uma experiência ser inútil quando entregamos nossa vida a Ele. O que você viveu pode ser a ponte para ajudar outros, pode ser o início de um ministério, pode ser o testemunho que vai curar alguém. Deus transforma feridas em cura. Ele transforma caos em caminho. E hoje, Ele quer te lembrar que até aquilo que parecia fracasso vai se revelar parte do propósito. Parte 4. O vazio que só Deus preenche. Muitos tentam preencher o vazio da alma com sucesso, relacionamentos, reconhecimento ou distrações. Mas nenhuma dessas coisas resolve o que só Deus pode curar. Em João 4, Jesus oferece água viva à mulher samaritana, dizendo que quem beber da água que ele dá, jamais terá sede. Isso é exatamente o que você está procurando agora, mesmo sem perceber. A ansiedade cresce quando a alma está vazia de sentido, mas esse vazio pode ser preenchido com a presença de Deus. Rick Warren explica que não fomos feitos para viver longe do Criador, e que só em comunhão com Ele, o coração encontra descanso. Talvez hoje seja o momento de parar de buscar em tantos lugares e voltar para o lugar de origem. Deus te chama não para te cobrar, mas para te amar. Só Ele pode acalmar esse barulho dentro de você. Parte 5. Você não está sozinho. A ansiedade muitas vezes nos isola, fazendo acreditar que ninguém entende, que ninguém se importa, que estamos sozinhos na dor. Mas a verdade é que Deus nunca se afastou de você. Em Salmo 139 está escrito que não há lugar onde possamos nos esconder da presença dEle. Ele esteve com você nas lágrimas que ninguém viu,
nos pensamentos que você não conseguiu explicar, nas noites em que não conseguia dormir. Fomos criados para viver em comunidade, mas principalmente em intimidade com Deus. Ele é o único que entende o que você sente sem que você diga uma palavra. Ele te acompanha nos bastidores da alma. E agora, neste vídeo, ele está te lembrando de que ainda está aqui. Você nunca esteve verdadeiramente só. Deus está com você. Parte 6. A verdade sobre quem você é. A ansiedade muitas vezes cresce a partir de mentiras que aceitamos como verdade. Coisas que ouvimos, pensamos ou sentimos acabam moldando uma imagem distorcida de quem somos. Mas você não é o que os outros dizem. Você não é seu fracasso, sua dor ou sua dúvida. Em João 15, Jesus declara que somos amigos dele e que fomos escolhidos por Deus. Isso muda tudo. Quando descobrimos nossa verdadeira identidade em Cristo, encontramos segurança que o mundo não pode oferecer. Sua identidade está segura nos braços do Criador. E mesmo que você tenha sido rejeitado em muitos lugares, Deus te recebe com os braços abertos. Parte 7. Você nasceu para servir. Propósito também está ligado ao serviço. Não fomos criados apenas para receber, mas também para oferecer amor, apoio, consolo e ajuda aos outros. Em Gálatas 5, aprendemos que devemos usar nossa liberdade para servir uns aos outros em amor. A ansiedade pode nos fazer olhar demais para dentro e perder de vista o que podemos fazer pelos outros. Mas quando você se levanta, mesmo ferido, para ajudar alguém, algo dentro de você também se cura. Deus nos deu dons e experiências para servirmos de forma única. Talvez alguém esteja esperando exatamente aquilo que você tem nas mãos. Sua dor pode gerar empatia e sua história pode gerar transformação. Sirva com o que tem, mesmo que seja pouco. Em Deus, pouco é muito. Parte 8. Não corra. Caminhe com Deus. A pressa aumenta a ansiedade. Vivemos buscando resultados imediatos, soluções rápidas, respostas urgentes. Mas o ritmo de Deus não é o nosso. Ele trabalha em processos, e cada etapa da caminhada tem valor. Em Salmos 37, somos orientados a descansar no Senhor e esperar com paciência por Ele. Viver com propósito é viver com constância, não com velocidade. Talvez Deus esteja te ensinando a caminhar, a respirar, a confiar antes de correr. Cada dia pode ser uma nova oportunidade para viver mais perto dele. Não se compare, não se pressione, apenas caminhe. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completar, e Ele não está com pressa. Ele está com amor. Parte 9. Deus cuida enquanto você descansa. Muitas vezes a ansiedade cresce porque acreditamos que tudo depende de nós. Como se o mundo fosse desabar se não estivermos atentos o tempo inteiro. Mas Deus te convida ao descanso, não à exaustão. Em Mateus 6, Jesus diz que não devemos andar ansiosos, pois o Pai Celestial cuida de nós. Isso significa que enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você se cala, Deus age. A vida com propósito inclui confiar que Deus está no controle, mesmo quando nada parece sob controle. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Basta entregar seus fardos nas mãos certas. E essas mãos são eternas, firmes e cheias de graça. Respire fundo agora. Solte o peso. Deus está cuidando de tudo. Parte 10. A eternidade dá sentido ao presente. Uma das verdades mais transformadoras é lembrar que esta vida é passageira. A eternidade com Deus é o nosso destino final. E isso muda tudo. Em 2 Coríntios 4, aprendemos que as aflições são leves e momentâneas e estão produzindo em nós um eterno peso de glória.
Rick Warren ensina que viver com os olhos na eternidade dá propósito ao sofrimento presente. A ansiedade diminui quando olhamos para além do agora. A vida não termina aqui. Tudo o que vivemos é preparação para algo muito maior. Mesmo as dores têm um valor eterno quando são entregues a Deus. Não se esqueça disso quando estiver cansado, abatido ou confuso. Você está indo para casa, e tudo o que Deus faz em você agora será usado na eternidade. Isso dá sentido, força e esperança. Parte 11. Você foi criado para a eternidade. Nada nesta vida vai preencher seu coração como a certeza de que você foi criado para viver com Deus para sempre. A ansiedade perde poder quando lembramos que esta terra não é nosso lar definitivo. Em João 14, Jesus diz que foi preparar lugar para nós, para que onde Ele estiver, estejamos também. Isso significa que você não está aqui por acaso, e também não ficará aqui para sempre. Somos feitos para a eternidade, e enquanto não entendermos isso, viveremos ansiosos e vazios. Mas agora, você sabe. E se esta meditação falou ao seu coração, ajude este canal com uma curtida e escrevendo amém nos comentários. Não precisa contribuir com nada, apenas isso já ajuda muito. E se quiser espalhar essa mensagem, envie este vídeo para um amigo que está enfrentando lutas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.